Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do Ibovespa, que segue subindo nessa data, sobre a inflação nos Estados Unidos, sobre o mercado de fundos imobiliários, sobre a Copel e o que esperar dela, até mesmo em termos de valuation, com o avanço da privatização, tratar aqui a respeito do El Niño e também comentar aqui a respeito de Vale. Então vem comigo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. E nessa data, Ibovespa segue subindo 0,5%, vem sendo puxado aqui pela Petrobras e principalmente pela Vale. O que vem acontecendo é que os dados da inflação norte-americana, medida pelo CPI, vieram abaixo das expectativas do mercado, no sentido positivo. Esperava-se uma alta maior no CPI e ela veio menor. Veja que a alta do CPI foi de 0,2% em junho. A projeção do mercado era de 0,3%. Em 12 meses, o CPI está acumulando alta de 3% até junho. Isso gera uma expectativa no mercado no seguinte sentido, de que o Fed vem aumentar os juros em apenas mais uma reunião e não em duas como se estava projetando. E obviamente, como eu já venho trazendo para vocês, o mercado brasileiro acaba reagindo positivamente e é por isso que o Bovespa acaba subindo inclusive quase na mesma proporção que a bolsa norte-americana. E como consequência, capital estrangeiro entra no Brasil e o dólar sofre uma queda. E aí, nesse sentido da inflação, temos que serviços no IPCA estão reforçando o corte inicial da Selic em 0,25% em agosto, segundo a projeção da XP. Importante salientar que o IPCA, nos últimos 12 meses, está acumulando aqui uma alta de apenas 3,16%, bem abaixo da média histórica dos últimos 10 anos do IPCA, que chega a 10%. Isso está de acordo com as metas de inflação do Banco Central. Aqui no site do Banco Central você consegue verificar quais são as metas de inflação. Para 2023 é de 3,25%. Existe uma margem de erro de 1,5% para cima ou para baixo. Então veja que a meta pode ser atingida se o Brasil conseguir manter o IPCA nesse patamar atual de inflação, 3 a 3,25%. Portanto, até diante desse enfraquecimento na inflação dos Estados Unidos, temos boas perspectivas para corte da Selic, que seja em 0,25% ou até um pouco mais, pode ficar entre 0,25% a 0,5%. Acho difícil, diante da postura mais cautelosa, que acaba sendo criticada. Tudo bem, isso é válido, ele é um funcionário público, mas uma postura mais conservadora do presidente do Banco Central, é provável que fiquemos nessa margem aqui de 0,25% a 0,5%. De qualquer sorte, em havendo esse corte, isso vai confirmar a projeção do mercado, e isso pode fazer com que essa fuga recente que houve de capital estrangeiro na B3, com uma correção de mercado, acabe se corrigindo novamente e podemos alcançar o último topo do Ibovespa a 130 mil pontos, que foi justamente aqui em junho de 2021. Para você investidor, isso é muito importante, pois significa que você ainda tem espaço para aportar antes que o capital estrangeiro ingresse com força no país e impeça que você, investidor de longo prazo, consiga comprar barato. Por isso, o momento de acumular ações, especialmente brasileiras, é justamente agora. Após os 130 mil pontos, você vai ter mais dificuldade de encontrar oportunidades. Por isso, não pense tanto em renda fixa agora. Deixe a renda fixa para depois, porque a renda fixa vai começar a cair. A partir de então, a bolsa vai começar a disparar. E aí, necessariamente, quando você estiver ali com o Ibovespa num patamar de preços que supere a sua média histórica de 10 vezes lucro, aí sim você vai precisar ir aportando parcialmente em renda fixa para ir montando a sua reserva de oportunidade. Quem fez isso, começando aqui com o último fundo do Ibovespa a 40 mil pontos em 2016 até essa região aqui, justamente em janeiro de 2020, construiu um caixa suficiente nesse período de 4 anos para esvaziar aqui com um crash. Claro que não haveria como saber quando esse movimento ocorreria, até porque foi uma pandemia, mas você sabia que em algum momento ocorreria, já que o mercado é feito de ciclos, de tal modo que é isso que faz o investidor cauteloso. Utiliza a renda fixa com esse propósito para ser o melhor hedge de todos quando vem um movimento de correção forte do mercado. Continuando aqui, em relação aos fundos imobiliários, esses fundos ganharam mais 41 mil novos investidores, conforme dados da B3. Em junho, o número de investidores em fundos imobiliários alcançou 2,2 milhões de investidores. O maior salto desde janeiro desse ano, quando houve a entrada de 62 mil novos investidores. Então perceba que cada vez mais o investidor brasileiro está focado em fundos imobiliários. Só para você ter uma ideia de crescimento super acelerado desse mercado, em dezembro de 2018, segundo o boletim mensal da B3, os fundos imobiliários somavam 208 mil investidores, 200 mil investidores. E agora temos um número 1000%
maior do que esse, 2,2 milhões, em menos de 5 anos, um crescimento explosivo. Antes, você não tinha fundos imobiliários, como por exemplo a HGLG, negociando com uma liquidez média diária superior a 3 milhões, 2 milhões, era algo muito raro. Hoje você tem aqui o HGLG negociando a quase 10 milhões de reais na média por dia. Esse tipo de liquidez é o que se espera de um mercado mais evoluído. Veja que o Barsi não investe em fundos imobiliários, ele até tentou fazer isso em um determinado momento, principalmente por conta da liquidez, que era muito baixa, não suportava grandes investidores como ele, ou até mesmo investidores de médio porte, não suportava uma liquidez muito baixa. Agora não. Agora com a liquidez que há no mercado, principalmente com esses grandes fundos, porque ainda você tem muita porcaria no mercado. Eu vejo assessores de investimento distribuindo para os pequenos investidores fundos sem liquidez que acabam tendo oscilações absurdas, os chamados fundos retipados. Você deveria fugir desse produto de investimento. Não ignore a liquidez nos investimentos. Senão não faz sentido você ingressar no mercado financeiro se não for para ter liquidez. E aí, essa liquidez só é proporcionada com o crescimento desse mercado. E olha só a evolução. A grande explosão foi justamente aqui, a partir de 2018. Até então, o crescimento era muito pequeno. Inclusive, entre 2016 e 2015, o número era o mesmo, quase 90 mil investidores. Houve inclusive um decréscimo em relação a 2014, uma saída de investidores, principalmente nesse período, 2012 a 2014, quando o Brasil, infelizmente, estava sendo alvo de um governo muito ruim, que foi o governo Dilma, e isso é praticamente unânime, seja você de direita ou de esquerda. Então veja, isso aqui houve egresso de capital do próprio investidor brasileiro, que gosta de imóveis, e aí só houve esse retorno novamente para os fundos imobiliários após uma perspectiva de melhora aí também da ascensão da educação financeira aqui no país. Prosseguindo aqui, em relação à Copel, o Brasil Journal fez uma entrevista com o Daniel Slaviero, CEO da Copel, justamente para tratar da reta final da privatização da companhia. Sabemos que recentemente houve a reforma do estatuto aprovada em Assembleia. Tivemos ali uma ressalva, BNDES foi contra e conseguiu até barrar justamente a migração da Copel para o novo mercado da B3. Tudo bem, esse foi um assunto que acabou não prosseguindo, mas isso não é essencial para que a companhia ganhe valor. Era um plus, infelizmente não deu certo agora, mas pode ser um novo assunto a ser decidido no futuro para a Copel, já depois de privatizado. No mais, tudo o que se esperava acabou sendo aprovado. O próximo passo agora para a privatização da Copel é a aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná sobre o preço mínimo da oferta, que vai ser a oferta das ações que serão vendidas, as ações do Estado do Paraná, e também a validação da outorga da renovação das 3 hidrelétricas pelo Tribunal de Contas da União. E essa validação da outorga depende dessa privatização, que vai levantar recursos para a Copel, justamente para fazer essa renovação, principalmente com a hidrelétrica Foz do Areia, que é a mais importante aqui, que vence em dezembro. Então, por isso que a renovação precisa acontecer e ela está condicionada à privatização. E que essa aprovação pelo Tribunal de Contas do Estado, na visão do Daniel Slaviero, já deve acontecer nas próximas semanas. E há uma perspectiva de que a oferta de ações já possa ocorrer em agosto, no máximo até setembro e, quiçá, até outubro. Seria o pior dos cenários. Veja que o Brasil Journal acabou questionando se a oferta não saísse até outubro. O que aconteceria nesse caso? A usina iria para leilão? Então veja, Foz do Areia pode ir para leilão e aí a Copel perder a renovação, e isso seria muito ruim para a empresa. E segundo o Daniel, eles não estão trabalhando com essa hipótese porque seria completamente mandatório, é imperativo que essa privatização saia para a renovação dessa concessão. E esse leilão, ele iria para 2024, seria uma queda na receita de Copel até lá, ia ser muito competitivo, então a Copel não espera essa hipótese. Ainda foi questionado se o TCE poderia não aprovar o preço que foi definido para a oferta, e o Daniel entende que essa hipótese é muito improvável, porque as avaliações foram muito técnicas na visão dele. Foram 2 valuations independentes que foram realizados e o TCE vai se pautar por critérios técnicos da visão dele. E interessante que esse modelo de privatização da Copel tem peculiaridades, porque você vai ter uma oferta secundária e primária, não vai ser só primária. Vai ter uma venda por parte do Estado do Paraná e a Golden Share vai dar uma garantia de investimento mínimo na Copel Distribuição. Isso aqui é muito importante para garantir o investimento mínimo nessa área de distribuição, que é o negócio principal da Copel e é um negócio de utilidade pública para atender a população paranaense. Por isso que essa Golden Share é essencial. Vai manter o nome da Copel, vai manter essa marca, impossibilitando a mudança, vai manter a sede no Paraná e o investimento mínimo na Copel Distribuição. Então, um modelo muito bem travado, muito bem definido. Foi questionado qual seria a nova participação do Estado do Paraná e ele acredita que vai ficar entre 16% a 17%. Ele acredita que ainda há muito
o que se ganhar através de redução de custos, de burocracia na empresa, principalmente com a privatização. Isso daria muito valor para a empresa. Ele citou a alavancagem financeira da empresa hoje, que seria 2,5 vezes o EBITDA, está numa alavancagem adequada. Então veja que a privatização está bem avançada. O grande risco hoje é se tiver um grande atraso ou impedimento do TCE, o que poderia travar a renovação da concessão Foz do Areia. Isso seria realmente bem ruim para a empresa, mas como vocês viram, o Daniel nem trabalha com essa hipótese. Ele entende que a aprovação nesse sentido é algo que vai acontecer de qualquer maneira. De qualquer forma, é um risco, mas caso isso não venha a acontecer, que é o que se espera, teremos a privatização e já há projeções no mercado de que isso vai gerar um valor para a companhia em termos de eficiência da ordem de 20%. Isso poderia se refletir nas cotações da empresa. Eu tenho um preço teto em CPLS 6 a 8,50. Se você projetar 20% acima disso, ou a preço de mercado, você teria hoje a 8,10, 20% acima disso, algo próximo de R$ 10. É isso que poderia acontecer com a Copel. Mas por hora ainda há uma condicionante, que é a privatização avançar. Então, haja com cautela. Não acho que você precise dar all-in por conta disso. Vá com calma, até porque a empresa provavelmente não vai pagar bons dividendos esse ano, até para não atrapalhar os trâmites junto a tribunais de contas. E, finalmente, a empresa só vai voltar a distribuir bons dividendos e começar a dar algum ganho de eficiência ainda maior a partir do ano que vem, quando a privatização finalmente estiver finalizada. Prosseguindo aqui, a respeito do El Niño, segundo a gestora Shoulders, esse impacto do El Niño na economia estaria sendo subestimado pelo mercado. Segundo a gestora, essa tendência de corte de juros pelos bancos centrais em mercados emergentes, como é o caso do Brasil, poderia estar em risco diante do El Niño. Ainda assim, a gestora vê cortes de juros no país, de tal modo que, mesmo com os efeitos do El Niño, teríamos uma Selic caindo, então esse não seria o grande impacto. Poderíamos ter impactos em exportações e energia, justamente pela escassez de produção, que iria dificultar a produção de energia e exportação de commodities agrícolas, por exemplo. Mas como se trata de um evento climático, não há nada que você possa fazer, exceto não se posicionar em empresas que possam ter algum impacto nesse sentido. Só que o impacto pode ser muito amplo. Empresas de commodities agrícolas, exportadoras, até empresas de energia. No final das contas, sobrariam apenas o quê? Os bancos. Até seguradoras poderiam ter algum impacto nesse sentido com maiores sinistros, mas também com maiores prêmios. Então é muito difícil você simplesmente se proteger de um evento climático inevitável. Por isso não fico dando tanta preocupação para isso. Talvez a gestora estivesse aqui apenas querendo alarmar demais o mercado. Não sei qual a sua opinião, deixa aqui nos comentários. E o minério de ferro acabou ampliando ganhos com esperanças de estímulo imobiliário na China. O governo chinês vem sinalizando nesse sentido. Minério de ferro em Dalian acabou subindo. Nesse momento, subindo a 1,39%. O aço vem subindo também nos últimos dias. Na Bolsa de Singapura, por exemplo, o minério de ferro chegou a subir 3,1%, uma alta bem expressiva. Isso decorre de notícias publicadas por jornais financeiros estatais da China sobre a perspectiva de mais medidas de apoio ao setor imobiliário, após o anúncio na segunda-feira de um plano de alívio de empréstimos para desenvolvedores. O Banco Central Chinês estendeu até o final de 2024 algumas medidas de um pacote de resgate anunciado em novembro para fortalecer o setor imobiliário. Isso acaba gerando boa expectativa de aumento na demanda do minério de ferro, que é utilizado na construção civil. De qualquer sorte, o preço médio histórico da commodity se localiza aqui mais próximo de $130, hoje ainda está abaixo. Vale, mesmo quando o minério de ferro estava bem aqui no fundo, a $85, negociava a R$66. Por isso a companhia, inclusive ontem quando o mercado caiu, ela foi uma das únicas poucas que subiram e nesse momento é a ação que mais puxa a pequena alta do Ibovespa. Detém um preço teto de R$75 na empresa, comprando até 70 você tem uma altíssima margem de segurança e conseguir fazer com que o meu preço médio ficasse abaixo dos R$70. Inclusive, olha o preço médio aqui, ficou a 66,39, de tal modo que finalmente consegui chegar no break-even, ultrapassando ele. Mesma situação, chegamos com Bradespar, e eu já vinha falando com vocês a respeito desse assunto há algum tempo, desse movimento migratório do capital estrangeiro, de Petrobras e Banco do Brasil para a Vale, principalmente com essa recente saída de capital, como nós vimos aqui, entre os dias 4 de julho aos dias 10 de julho, houve saída de 430 milhões aqui, 830 aqui, 1,4 aqui, ou seja, quase 1,5 bilhão, mais 352 milhões, mais 800 milhões, ou seja, no total aqui você teve quase 4 bilhões de reais saindo do Brasil e esse capital vai retornar muito provavelmente para comprar Vale, desde que a tendência do minério de ferro continue sendo de alta, como nós estamos vendo, se você parar para pensar nesse gráfico mais amplo mensal
em que conseguimos alcançar um fundo aqui recentemente testado de $85, mas principalmente com Vale, nesses preços de $85, o minério de ferro ela se manteve a 66, só denotando que Vale está aqui no seu fundo. E não apenas em termos de cotações seria um bom preço, porque quando o minério de ferro se recupera e as vendas de Vale se recuperam, quando ela chega nesses topos e o minério de ferro chega nos topos históricos, você vislumbra que Vale está tendo um resultado operacional muito forte e dividendos que podem alcançar 20% de yield. Valendo ressaltar que o retorno em Vale foi excelente nos últimos 10 anos. Então veja que muito embora a empresa seja mais cíclica, segurar Vale por um longo período costuma ser um bom investimento. Ainda assim prefiro aproveitar os ciclos para fazer vendas parciais e aproveitar da outra parte que continua na minha carteira para receber os dividendos gordos que vão estar sendo distribuídos ali para eventualmente recomprar novamente em outro período. Não é recomendação. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você clica em Seja Membro, adiciona o nível 2 e tem acesso a aulas exclusivas. Inclusive a nossa série da carteira do 0 aos 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como montar, aportar e acompanhar uma carteira de dividendos. Você tem aulas sobre indicadores da análise fundamentalista, small caps, aluguel de ações, o que estou fazendo na minha carteira. Então você tem essa aula aqui também de subscrição, lives exclusivas, mini curso de imposto de renda para investidores e muito mais. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Sou analista CNPI 3707, posso montar a sua carteira do absoluto zero ou acompanhar o seu portfólio já existente, por escrito ou através de consulta individual comigo por Google Meet que dura 1 hora, como você preferir. Para me contatar, basta enviar uma mensagem via WhatsApp Business, que fica aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, ou até mesmo pelo Instagram, se assim preferir. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você tem feito em relação às ações de Vale. Qual a sua visão para o futuro da empresa? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo, fui!